No vídeo de hoje eu quero te trazer um bastidor que preocupa o técnico Eduardo Cudê, que é sobre as voltas de Maurício e o novo reforço do Internacional, Bruno Gomes. Quero te falar o que disse o técnico Eduardo Cudê no bastidor que ele trouxe após a entrevista da vitória pelo Novo Hamburgo por 3-1, onde ele fala da preparação física desses dois jogadores e o déficit desses jogadores, mas por um motivo muito específico, tá bom? Além disso, eu quero te trazer mais algumas informações do Internacional. Nessa terça-feira, reapresentação do CT Parque Gigante para o Clássico Grenal no próximo fim de semana, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar conversando aqui com vocês no vídeo de hoje exatamente sobre alguns bastidores do Internacional. E eu quero te falar, primeiramente falando sobre a escalação do Grenal, que tu deve estar se perguntando, a tendência de escalação, pelo tudo que o técnico Eduardo Cudê disse na última entrevista coletiva, é de um time muito parecido do que terminou o ano, tá? Com uma questão do Maurício que eu vou te explicar, e até por isso um fato que pode fazer ele não iniciar esse jogo, e aí a gente ter uma manutenção por parte do Bruno Henrique, do Alan Patrick atuando no meio, com o Lucas Alario como uma referência, que é, qual que é o fato do Maurício, nesse momento, não estar no seu auge físico? Segundo o técnico Eduardo Cudê, tanto o Maurício como o Bruno Gomes, que eram dois jogadores que estavam com a seleção brasileira olímpica, tiveram uma pré-temporada por lá. E a pré-temporada que foi feita na seleção brasileira sub-20 foi muito ruim, segundo Eduardo Cudê. Os números do Maurício e do Bruno Gomes, quando voltaram ao Internacional nessa última semana, eram de números muito inferiores aos jogadores que já estavam aqui no Inter, em questão de quilometragem, de corrida em volta do campo, de quanto que estava aguentando nos treinos. E até por isso já justifica do porquê que a seleção brasileira não foi para as Olimpíadas, né? Mas falando exatamente sobre essa situação, por mais que o Maurício vai ter toda essa semana, não só o Maurício, mas também o Bruno Gomes, para se readequar fisicamente, a tendência é que eles não estejam na ponta dos cascos para o Grenal no fim de semana. E por isso que a tendência é de um técnico Eduardo Cudê repetindo o time que venceu por 3-1 o Novo Hamburgo, que venceu por 3-1 também o Brasil de Pelotas. Nesse time, com o Lucas Alario, junto com o Ener Valencia como referências, um Alan Patrick atuando no meio, com um Bruno Henrique aberto pela direita, um Wanderson na esquerda e o Arangues com uma espécie de um primeiro volante. Essa é a tendência, tá? Fique a dúvida também na dupla de zaga, com o Robert Renan podendo aparecer na vaga do Vitão ou até mesmo do Gabriel Mercado. Mas a tendência também é de uma manutenção por parte desses dois jogadores, porque são dois jogadores que estão mais entrosados. É um jogo que demanda um pouco mais de dificuldade, São caras que também já jogaram Clássico Grenal, já venceram Clássico Grenal. Então, já sabem também como é que joga esse clássico, que é um pouco diferente, A gente teve agora um exemplo agora nesse fim de semana. Por mais que o time do Inter seja melhor que o do Grêmio no papel, e é muito melhor que o do Grêmio no papel, nesse fim de semana a gente teve diversos exemplos que no clássico isso muda tudo. Bavi, por exemplo, com Vitória ganhando em cima do Bahia, Palmeiras e Corinthians tendo empate, Fortaleza e Ceará também tendo empate. Então, querendo ou não, o clássico acaba mudando um monte de situação e o Inter e o técnico Eduardo Cudê vai usar esse tipo de preferência, Usar os jogadores que já estão acostumados, mas com essa exceção do Maurício, que tem esse déficit em função da volta dele para a seleção brasileira olímpica, que é uma questão que o Inter vai tentar construir ao longo dessa semana, vai dar para ele, para o Bruno Gomes, esses trabalhos um pouco mais intensos para ver se eles já ficam bem fisicamente para o jogo do fim de semana, mas a tendência é de ambos os jogadores iniciando no banco de reservas, assim como do Wesley, tá? O Wesley também veio com um déficit físico. A pré-temporada que foi feita no Cruzeiro também foi abaixo da pré-temporada que foi feita no Internacional. E ele também é um jogador que nessa semana também está ganhando alguns trabalhos específicos, tá? Sobre voltas, sem ser esses jogadores, os únicos atletas que estão no departamento médico ainda do Inter é o Gustavo Campanharo, que já deve se liberar nessa semana e aí também pode ser relacionado para o jogo do fim de semana, e o Sérgio Rocher. Esse 90% de chance que vai estar fora do Grenal. Já fiz um vídeo ontem à tarde explicando sobre a situação do Rocher, mas também é um jogador que vai estar fora, tá bom? Outra coisa também que eu quero trazer de informação para ti aí,
saindo um pouco do Clássico Grenal, e eu quero te trazer aqui uma informação, uma nova informação sobre a contratação do Borré, tá? Tu já sabe, já repercutiu muito essa informação, que o Clemens Fritz, diretor do Werder Bremen, disse que agora no final de fevereiro o Borré vai ter uma reunião com o Werder Bremen para uma liberação antecipada. Repercutiu também muito a entrevista, né, mas a fala do presidente Alessandro Barcelos no jogo contra o Novo Hamburgo, onde ele fala pro torcedor que o Borré tá vindo. No sentido não que o Borré vai vir em julho, mas no sentido que o Borré vai vir agora. E o próprio Cudê também brincando com essa situação. O fato é, nesse último fim de semana, a esposa do Borré fez uma viagem. Nessa viagem, ela não falou para onde foi. Mas dá para entender que ela já está procurando, né, realmente esse rumo aqui de Porto Alegre, até porque ela recentemente fez uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre essa mudança para Porto Alegre, que é algo que já está acontecendo, já está preparando. O fato é, dentro dos bastidores do Internacional, o Inter tem até o dia 7 de março para completar a contratação do Borré, ele entrar no bid e estar à disposição pro campeonato da Copa do Brasil, Brasileirão e também Sul-Americana. O Inter acredita que vai conseguir esse tipo de situação. Obviamente, o Borré vai ficar fora do Inter em alguns jogos, principalmente abril, julho da Copa América e também setembro e novembro, que vão ser as datas FIFA, mas daí não vai ser só o caso do Borré, vai ser o caso do Valência, vai ser o caso do Arangues, vai ser o caso do Rocher, são os 4 jogadores que hoje estão na seleção brasileira, até mesmo o Alan Patrick, com a possibilidade, por exemplo, de ir para a seleção brasileira. Mas o que eu quero te trazer? A contratação do Borré, o Inter tem uma convicção. Quando o Inter formulou a contratação do Borré, o Inter tem uma convicção que ele vai chegar agora e segue acontecendo essa convicção. O Inter, inclusive, fez movimento na semana passada, que levou até o próprio diretor do Bremen falar isso de maneira aberta, onde o Inter tentou, nessa última semana de inscrições do Campeonato Gaúcho, tentar antecipar mais uma vez a vinda do jogador para ele estar à disposição agora. Isso aí não foi bem sucedido. O Werder Bremen não quis a liberação. E como o Borré não vem jogando por lá, o Borré não tá jogando por lá, a ideia nesse momento realmente que a partir da próxima semana, quando o Werder Bremen faz as últimas 2 rodadas do Campeonato Alemão deste mês de fevereiro, após isso, ele vai sentar com a direção do Werder e dizer, olha, não tô jogando, não tô mais ajudando vocês, eu quero ir pro Internacional, e aí basicamente acontecer ali uma reunião em comum acordo, né, um trato feito ali, assim como foi, por exemplo, do Arangues ano passado, para ele poder vir de maneira antecipada ao Internacional e ter mais uma contratação, aí sim a gente podendo colocar nessa janela de transferências, tá bom? Mas, como eu te falei, na semana a gente vai ter mais algumas novidades quanto a contratações, principalmente na busca de um goleiro. O Inter quer trazer um goleiro pensando já na Copa do Brasil, não que ele vai estrear contra o Asa, mas já olhando os treinos durante a semana para saber se realmente ele está um pouco mais convicto que, por exemplo, o nome do Antony, que ainda é um goleiro muito jovem e com pouca amostragem, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e foi!